Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa, para a honra e glória do nosso Senhor. Estamos no episódio 30 e hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que se você não vive, conhece alguém aí do teu lado que está passando por um momento muito triste. E nosso assunto de hoje é diferença entre arrependimento e remorso. E já fica com essa frase, porque eu tenho certeza que ela vai fazer sentido para você. O remorso vê a triste consequência do pecado, enquanto o arrependimento separa-se dele. Olha que Meu forte. Deus. Então fica com a gente e sem mais delongas, pega o seu café, vamos brindar com a gente mais um episódio do podcast. Na Na mesa. mesa! Olá, pessoal. Já começamos bem aí com uma frase bem impactante. Espero que você tenha prestado atenção nela, porque mexeu comigo e acredito que já tenha mexido com você. Então, a gente já começou bem, né? Começamos falando de algo que é muito importante, então eu sei que você já se acomodou aí, mas já pega caneta, papel, anota, porque vai ter muita coisa importante que nós vamos falar aqui. E o Espírito Santo também vai ministrar no seu coração e é bom que você anote para você não esquecer. E que você possa se aprofundar ainda mais na leitura da palavra do Senhor, que é muito importante para que a gente possa continuar, né, a lidar com as dinâmicas do dia a dia que não são fáceis. Então, Dani, hoje a gente vai falar sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Eu confesso que eu sempre achei que era tudo a mesma coisa. Remorso, Eu também. arrependimento, era tudo uma coisa só. Eu também. Mas hoje, lendo e pesquisando, eu vi que não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente leu, pesquisou bastante e fala que o arrependimento, ele nos leva a uma nova vida, faz a gente tirar a dor do coração, perdoar as pessoas. Já o remorso, não, você fica remoendo aquilo. E rumina a dor, o ódio, a mágoa que você causou para alguém ou que eu causei para você. Isso faz a gente ficar ruminando essa dor, essa culpa, fazendo com que isso nunca tenha perdão. Meu Deus. E isso afeta em muitas áreas da nossa vida, principalmente a área emocional. A pessoa fica presa e não sabe por que, não evolui, né? Não muda naquela área, mas porque ela tá presa a algo do passado, né? Sim. E eu até coloquei aqui, Dani, fui pesquisar a respeito da definição. Eu vou começar pelo arrependimento. Eu procurando na internet a respeito, lá diz assim que é um sentimento de tristeza por ter cometido um erro ou um pecado. Pode também significar mudar de ideia ou comportamento, que no caso na Bíblia a gente fala metanoia, né? Sim. Na Bíblia, o arrependimento é um sentimento de contrição que traz atos de remissão. Então, de uma forma ou de outra, o arrependimento ele tem que gerar mudança. O arrependimento ele gera uma mudança. A pessoa fica com aquele sentimento de tristeza, bate até uma angústia, né, quando a gente faz alguma coisa de errado, algo que desagrada ao Senhor, ou algo que desagrada alguém que a gente ama também. A gente fica com aquele sentimento de angústia, aquele pesar, a gente fica refletindo a respeito daquilo, e isso faz com que a gente pense, não, eu preciso mudar minha conduta, eu não posso mais agir dessa maneira, eu preciso reverter essa situação de alguma forma, então eu tenho que mudar. Então, um dos pontos já que diferencia o arrependimento do remorso é a mudança. Se não mudar, não tem arrependimento. Exatamente, amiga. E o evangelho é o arrependimento, né? É um arrependimento. A gente antes estava morto, longe de Deus, éramos inimigos do Senhor, mas até que Jesus nos encontra. E eu anotei aqui, Mari, você falando me fez lembrar de uma frase, que é: conversão sem arrependimento é só emoção. A conversão ela precisa ter arrependimento, ela precisa também ter o quê? Mudança de caráter. E o verdadeiro arrependimento, ele traz a mudança de caráter. Jesus, ele fala assim: vem como está, mas depois que você veio, daí para frente é uma nova vida, porque você entendeu o poder do arrependimento, você entendeu que você pecou, você entendeu que você não pode pecar mais, e a graça nos capacita a viver dessa maneira. Mas se você foi para Cristo e não mudou nada, eu acho que você de verdade não se converteu verdadeiramente. Então precisa ter uma mudança de caráter. O arrependimento, ele traz isso à tona, então a gente precisa se arrepender de corpo, alma e espírito, e a nossa vida precisa narrar essa testemunha. Se eu sou de Cristo, eu preciso mudar tudo que eu era antes, eu já não sou mais. Arrepender mesmo das condutas erradas que a gente teve no passado. A gente olha para o passado e fala, não, eu não posso mais viver dessa forma, não posso
eu tenho que largar essa vida, porque essa vida não me leva a nada. Cristo não quer que eu ande dessa forma, Cristo não quer que eu tome essas atitudes, então eu preciso mudar, né? Então, já começa pela mentalidade, né? E aqui fala que outra característica é a pessoa se afasta do pecado e se volta para Deus. Então, a pessoa que realmente se arrepende, ela pede perdão para o Senhor, ela busca no Senhor forças e ajuda para que ela possa voltar para o caminho certo, né? Que é essa conversão que a gente fala, né? Conversão, porque ela estava para o caminho, ela vai para outra direção, é a conversão. Se converte a outro, né? E é uma mudança completa e irreversível de mente, coração e ações. Então, quando a gente realmente entrega nosso caminho para o Senhor, tem esse entendimento, não, a vida que eu tinha era uma vida totalmente fora do contexto da Bíblia, fora da vontade do Senhor, fora das promessas de Deus. Então, eu não posso mais ter as ações que eu tinha, eu não posso pensar como eu pensava, eu não posso agir como eu agia, eu não posso mais sentir como eu sentia, ou viver por impulsos, né, por compulsão, ou qualquer coisa Ou por que emoção, seja, né? por emoção. Não. Eu preciso agora ter uma vida instruída na palavra, né, direcionada pelo Senhor, na base de oração. Eu não posso mais viver como eu vivia antes. Então, é uma mudança irreversível. Você entregou, uma vez entregue, acabou. A vida não é sua mais. Não é sua mais, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Amém. Amiga, ó, arrependimento é cura, enquanto o remorso é alimentar o ressentimento. Uau! Eu pesquisei muito, apareceu tanta coisa lá para eu anotar, eu falei assim, não sei nem o que eu anoto mais. Então, gente, o arrependimento é a cura, o arrependimento é você entender que você realmente errou no passado. Enquanto o ressentimento é aquela coisa que você fica alimentando a culpa. A culpa, ela nunca tem perdão. Jesus foi lá, te perdoou e passou a régua, não existe mais dor, não existe mais pecado, mas você não se perdoa. Isso é remorso. Então, a gente precisa entender o arrependimento, que é a cura da dor que o passado nos fez, né? Meu passado me machucou muito, mas hoje eu só uso ele como testemunha. Hoje ele não me remoe mais. O acusador, que é o nosso adversário, o diabo, ele vai tentar nos acusar. Vai vir aquele sopro, mas a gente tem que ter em mente o quê? Quem me acusa não é Cristo. Com certeza. Quem me acusa é o diabo. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então, às vezes, a gente tá ali no caminho da fé e o nosso passado quer voltar à tona, né? Um velho homem quer renascer. Ou alguém da rua vem falar assim, mas hoje você fala que é crente, mas lembra quando você fazia isso e aquilo? Gente, entende que isso não é coisa de Deus, isso é o inimigo tentando pirraçar você, tentar tirar você da bênção, tirar você do dia bom. Então, não leve isso pro coração. Que realmente você fez aquilo no passado, mas já passou. Eis que tudo se fez novo. Agora você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. E agora Jesus vai traçar uma nova vida para você, vai te trazer a metanoia, vai te trazer novos pensamentos, nova forma de pensar, uma nova configuração de como você vai entender as coisas. E é isso que faz o arrependimento. Quanto o remorso só te faz viver no passado, viver a dor, viver o ressentimento. E faz a gente ficar travado, né, Mari? Ô Dani, você lembra que a gente estava comentando esse tempo atrás? É verdade, né? É engraçado quando a gente se converte, muitas coisas que antes fazia sentido pra gente, hoje não faz mais, né? Graças a Deus. Então a gente fala assim, sonhos que, nossa, a gente morria por aquilo. Era. E de repente fala, meu Deus, eu sofri tanto por conta de tal coisa, mas não faz nenhum sentido pra mim. Hoje eu não sinto mais prazer naquilo, né? Isso pra mim não tá dentro do contexto daquilo que eu sonho pra minha vida com Deus, né? E como isso é interessante, porque realmente houve uma mudança de mentalidade. Então, isso gera um comportamento diferente, ações diferentes. Agora, quando a sua mentalidade continua a mesma, quando os seus pensamentos continuam os mesmos, suas ações as mesmas, não houve arrependimento, você teve um remorso. Os desejos, né, Mari? Então, fala assim, a nossa mentalidade, a nossa mente, ela é um ser livre. É difícil, não tem como a gente controlar o que a gente vai pensar. Não tem. Mas a gente tem um controle, sim, de tentar trazer ela para a realidade daquilo que Deus tem para nossa vida. Então, por exemplo, eu começo a pensar que eu sou uma pessoa derrotada, que Cristo não me ama, que ler a Bíblia é uma baboseira. Isso, obviamente, que é o diabo trazendo para minha mente situações que não são verdades, para tentar diminuir minha fé, minar minha esperança, fazer com que minha caminhada seja enfraquecida, para que eu retroceda. Como que eu vou dar um jeito nisso? Lendo a palavra, fazendo oração, práticas,
devocionais, práticas espirituais, que são disciplinas necessárias para a gente sobreviva nesse mundo pecaminoso, né, Dani? Exatamente. É um mundo que só quer levar a gente pro pecado. O mundo jaz do maligno, né? Então, toda vez que você se afastar de Deus, toda vez que você se afastar das coisas do céu, se afastar da vida espiritual, o mundo já é do maligno, então ele vai tentar te tragar. Então, a gente precisa se fortalecer naquilo que a gente acredita que é verdade, naquilo que a gente acredita que mudou a nossa vida. Eu me converti em 2021 e vai fazer 4 anos, né? Então, hoje eu penso, né, em como eu era, vejo fotos do passado e fico imaginando, né, como que eu podia ter feito tanta coisa ruim que hoje aos meus olhos eu vejo que é ruim, mas no passado, né, eu não entendi, porque eu estava no mundo, eu estava naquele mundo de morte, então para mim era normal. Então, quando Jesus ele chega, ele traz a verdade que nos liberta, a verdade que traz à luz que aquilo que a gente fazia já não é mais certo. Então, a gente precisa entender que o arrependimento é você querer abandonar o passado, abandonar as velhas práticas. Agora, é diferente do remorso que você vai lá na igreja, nossa, ai, realmente, né, tudo isso que ele está falando é verdade, eu fiz tudo isso. Ai, eu chorei, foi só uma emoção. Amanhã eu nem escutei. Tudo a mesma coisa. Nem escutei. Então, a gente precisa entender que existe essa diferença. O arrependimento, ele é sempre o melhor caminho. Porque o arrependimento nos leva à vida eterna, já o remorso não leva. E a gente tem exemplos na Bíblia, né, de arrependimentos genuínos mesmo, que geraram uma mudança assim drástica, impactante, né? Um deles é a história de Zaqueu, né? Zaqueu era um cobrador de impostos, uma pessoa que ninguém gostava dele porque roubava dinheiro do povo, né? Então vamos colocar assim que é o cara, o político mais sujo da época, né? Era Zaqueu. Vou nem falar hoje quem que ele é. Isso, deixa pra lá. Deixa abaixo. Deixa pra lá, deixa pra lá. Não vamos entrar nessa polêmica agora, não. Deixa pra uma abaixo. próxima. Então, ele era uma pessoa que era mal vista, era uma pessoa que ninguém gostava de ter por perto, porque ele era ladrão, né? Era um corrupto. E Zaqueu foi impelido por uma necessidade de buscar algo novo, porque ele percebeu que ele precisava mudar aquela vida dele, que ele estava errado. E isso fez com que ele ultrapassasse todas as dificuldades que ele tinha pela estatura dele, né, de poder se aproximar, de poder ver Jesus, mas ele via que era necessário ele se aproximar de Cristo para que ele tivesse uma mudança de realidade, para que ele tivesse uma mudança de vida, para que ele fosse realmente impactado e que aquela realidade dele fosse mudada. Até que ele subiu na árvore mais alta que tinha e chamou a atenção de Cristo. E Jesus mesmo se convidou para jantar com ele e falou assim, ó, desce Zaqueu, porque ainda hoje eu vou jantar com você, vou jantar na sua casa. E as pessoas ficaram, nossa, mas ele não sabe que é um cobrador de impostos, ele vai sentar com o cara, ele vai lá pecador, jantar. né? Ele vai lá jantar com o cara e tal. Mas aí que tá, já fica para nós uma lição. Quando a gente tem no nosso coração a necessidade de um arrependimento, uma mudança mesmo de caráter, de mentalidade, a gente chama a atenção do Senhor. Mari, e o incrível, o mais lindo, o mais precioso que acontece nesse momento é que só Deus consegue ver. Isso que é o mais lindo, né? Porque a gente, às vezes, eu falo pra Mari, ela fala assim, você tá falando masneira, não sabe nem o que tá falando. Mas Deus, ele sonda o nosso coração. E Deus não resiste o coração quebrantado e contrito. Então, se você falar assim, Deus, eu de verdade não aguento mais essa vida, eu já não aguento mais me perder, eu já não aguento mais essa vida de pecado. Por favor, hoje eu me arrependo, eu quero algo novo. O Senhor vai entender na hora que você está falando. Ele sonda o terra do seu coração, ele entende, ele sabe. E ele é o único que vai entender isso, gente. Quando você está numa vida totalmente perversa e quer mudar a rota da sua vida. Então, o Jesus também te faz um convite para viver dessa maneira. Te convida a se arrepender, te convida a entender, né, que sem Cristo nós não somos nada. E que sem o arrependimento, assim como Zaqueu, Jesus não vai entrar na nossa casa e mudar a nossa vida. A gente precisa querer mudar essa nossa vida. E a gente chama a atenção do Senhor. E o Senhor, ao ponto do Senhor querer estar próximo da gente, conversar com a gente, se relacionar com a gente, percebendo essa mudança de caráter, essa necessidade de mudança. E tanto foi lindo isso que quando Jesus sentou com o Zaqueu lá para jantar, as pessoas falaram, não sabe, está sentando com o pecador e tal. Aí Zaqueu, ele confessou o seu pecado e no mesmo modo, que na mesma atitude, na mesma velocidade que ele confessou o seu pecado, ele já acionou o conserto. Olha, Senhor, eu roubei pessoas e aquilo que eu roubei, eu vou devolver quadriplicado.
para aqueles que eu roubei. Ou seja, gente, nos tempos de hoje, isso é impossível de se ver, né? O cara Impossível. fala assim, não, eu te roubei, vou devolver 4 vezes mais. Quem que faz isso? Malemar vai assumir que roubou? Então, o cara realmente teve uma mudança de mentalidade, o cara teve uma mudança de comportamento, teve uma mudança de atitude, porque ele realmente se arrependeu. E isso é um exemplo clássico de arrependimento, né? Ele subiu naquela árvore, ele superou todas as dificuldades para poder chamar a atenção de Jesus. Jesus, que sondava os corações, como a Dani já havia dito, ele sondou os corações, ele sabia cada um ali, qual era a intenção de cada um ali. Porque Jesus era rodeado de muitas pessoas. Havia uma multidão, seguidores ocasionais, discípulos, havia os mais íntimos, mas Jesus sabia a intenção de cada coração ali. E ele sabia a intenção do coração de Zaqueu, e ele quis fazer parte, ele quis agir sobre aquele milagre que ele estava buscando. Então, quando a gente tem um arrependimento, Jesus vem com um milagre, transforma. E ainda Jesus falou, hein? Hoje nessa casa entrou a salvação. Olha, além de ser perdoado, ele recebeu salvação naquele dia. Olha que coisa linda. Como a gente recebe o dobro quando a gente realmente se arrepende muito. Exatamente. E não adianta a gente mentir para Deus, porque ele sonda o nosso coração e ele se descobre. O Mário, eu anotei aqui também, fala assim, ó, o arrependimento produz salvação. Já o remorso, ele traz a consciência de condenação. Nossa, anota aí. Repete aí, Dani. Forte. O arrependimento produz salvação. Já o remorso, ele traz a consciência da condenação. Uau! A gente que é de Cristo, a gente não pode achar que nós estamos vivendo como um condenado. Nossa. Nós éramos condenados, agora a gente já mudou de vida. Sim. Então, se você tem com essa mentalidade, provavelmente você tem algum remorso. A gente não pode ter a consciência de condenação. E às vezes esse remorso, você falando, vem na minha mente aqui agora, é como se fosse um pecado de estimação. A pessoa sabe que está errada, sabe que precisa mudar, às vezes até fica meio ressentida, mas não entrega os pontos. Não quer mudar. Aí, ela quer manter aquele pecado porque ela não consegue se desvencilhar dele. Orgulho, aqui, né, Mário? Orgulho. E outra coisa, uma das coisas que eu anotei aqui que é verdade, quando a gente arrepende, a gente tem que abandonar o próprio eu para que Deus ele seja entronizado na nossa vida e ele tome o controle e as rédeas das nossas ações. Exatamente. Tudo que a gente faz. A pessoa não quer entregar as rédeas para Deus. Quer ficar no controle. Eu acho que a maior dificuldade da gente que vive para Cristo é entender que o controle da nossa vida já não é mais nosso. É abrir mão desse controle, né? A vida inteira eu consegui me organizar, sempre me controlei, sempre não sei o quê. Mas, a partir do momento que a gente é de Cristo, o controle já não é mais nosso. Ele pode vir do nada, mudar tudo, a gente tem que estar pronto. Eu tenho uma rotina assim, mas eu não quero fugir dessa rotina, a rotina assim tá boa. Vem Jesus e ó. A vida nossa é dependência, né? A gente não sabe o que acontecer amanhã. Exatamente, a gente tem que entender que a gente é dependente de Deus. É muito difícil. E graças a Deus por isso, porque se não é dependente difícil. de Deus, como é que ia ser? Como é que ele ia prover? Né, eu assisti um podcast da Tamires Garcia, até fiz um corte. Foi um podcast muito forte. Ela com o Douglas Gonçalves, ela contando a experiência dela, dessa gestação que ela teve. Ela mora nos Estados Unidos. E ela estava contando que ela programou, né, a gestação dela, como que ia ser, ela estudou, ela leu livros, ela se empenhou, ela fez cursos, então ela sabia tudo o que poderia acontecer, como ela tinha que lidar, tudo. Então, o que estava ao alcance dela, ela fez. E lá, assim, quando você vai ter um filho, lá nos Estados Unidos, eles colocam um prospecto para você colocar. Meu parto, se for normal, eu quero que aconteça assim, assim, assado. Com tanto tempo, eu quero que corte o cordão umbilical. Depois eu quero... Você pode colocar, cesariana, eu quero que seja assim. Então, para eles poderem tratar aquele momento como o mais humanizado possível. Ela fez tudo aquilo que tinha que ser feito. No dia do parto, aconteceu várias intercorrências. Ela teve que fazer parto cesariana, foi muita correria, foi tudo ao contrário do que ela tinha projetado, programado, sonhado, esperado a respeito daquilo. E para piorar, ela teve uma complicação. Então, eu estou encurtando aqui a história. Ela teve uma complicação, começou a passar mal em casa. E ela pediu pro marido dela ficar com o filhinho dela. E ela precisava deitar um pouco, ela estava se sentindo muito cansada. E na hora que ela deitou, ela começou a sentir a sensação de que ela estava desmaiando. E realmente ela desmaiou, acordou com o marido dela gritando em cima dela, que ela estava tipo, quase tendo uma parada cardíaca, uma parada respiratória. E já correram pro hospital, ela ligou pro médico dela aqui no Brasil, explicou o que tinha acontecido, falou assim, agora pro hospital.
É agora. Ela falou, mas agora com uma criança recém-nascida não é agora, mas é você preparar tudo, até você, né? Demora, né? E quando eles chegaram lá, ainda ela ficou por 6 horas para ser atendida, né? Aquela demora toda. E ela começou a sentir aquela sensação de que ela ia ter aquele desmaio. E aí ela chegou para uma enfermeira e falou assim, eu tô sentindo que eu vou desmaiar. Diz que lá, por pior que seja o sistema de saúde do Brasil, eles não são nem um pouco humanos lá. Diz que eles são frios ao extremo. Diz que ela já fazia 6 horas esperando, né? Uma pessoa que tinha acabado de ganhar neném, é um pós-operatório, tinha que ter tido uma atenção maior, um atendimento mais rápido, não teve. E na hora que ela falou isso para a enfermeira falou assim, um ótimo lugar, o hospital é um ótimo lugar para se desmaiar. Aí ela teve aquele problema lá, aí foi aquele vucu-vucu, quase que ela teve outra parada, foi a hora que resolveram fazer um monte de exame e descobriu que ela estava com uma embolia pulmonar. E o médico falou assim, ó, é o seguinte, você está com uma embolia e a gente vai precisar te operar agora. Aí ela pensou, vocês já fizeram uma cagada, quase me mataram na cesárea, imagina no pulmão, no coração. Não vão me matar, eu vou morrer. Então ela ficou certa que ela ia morrer. Certo que ela ia morrer. E ela pegou o celular e começou a escrever várias notas de despedida pro marido. Escreveu pro filho, escreveu para amigos, para família, e foi escrevendo. E depois ela pensou, falou, Jesus, que palhaçada é essa? É assim que eu vou morrer? Dediquei minha vida ao Senhor. Era tudo, tinha planejado tudo e era para ter sido um sonho, algo, né? E eu vou acabar assim, dessa forma? Que palhaçada é essa? E disse que ela estava no quarto lá esperando para ser atendida para fazer a cirurgia e de repente aquele mal-estar começou a passar. Ela não estava conseguindo respirar direito, ela começou a respirar melhor, a perna dela estava super inchada, começou a desinchar. E de uma maneira milagrosa ela Voltou. foi curada. Os médicos foram examinando uma vez, nem fez a cirurgia. Aí eles deram um remédio para ela como se fosse uma inflamação no rim. Só para ter uma justificativa para ela ir embora. Mas eles não conseguiram explicar. Foi um milagre. Ponto, foi um milagre. E aí ela ficou meio tretada com Jesus. Ela não queria mais conversar com Deus, ela não queria mais orar, porque ela ficou revoltada com aquela situação. Super revoltada. Um sonho virou um pesadelo. Ela passou por um trauma terrível, enfim. E aí ela ficou um tempo sem falar com Jesus ali, alguns dias. Ela falou assim, mas Jesus é Jesus, né? Não tem como você ficar tentando com ele muito tempo, né? Não. E o Espírito Santo ficava impelindo ela de conversar, queria conversar com ela, e ela ignorava. Não quero. Aí até um belo dia, ela amamentando de madrugada, era 4 horas da manhã, ela começou a cantar um louvor, pedindo para Deus, seja entronizado aqui. Nesse momento tão comum, só tá eu, meu bebê, muda essa situação. Que você venha ser entronizado aqui. E ela clamando, e ela sentiu como um calor muito intenso, Jesus vindo, e ele dando a visão para ela da morte de Lázaro. Então, ele mostrando para ela, todo o contexto foi a morte de Lázaro, vou encurtar aqui, no final, ele falasse para ela, eu era amigo de Lázaro, mas eu permiti a morte dele, porque se não tivesse morte, não teria a minha manifestação, não haveria milagre. Então, eu precisei que houvesse todo esse processo com você para que o milagre acontecesse. Se você visse que meu nome fosse entronizado na sua vida, se fosse tudo perfeito, não seria assim. Não teria acontecido. E aí ela ficou pensando assim, ela falou, nossa, esse amor de Deus é tão violento ao ponto de, num sofrimento, ele se manifestar. Será que eu vou aguentar ser amiga de Deus? Será que eu vou aguentar viver esse amor intenso? Então, a gente ser amigo de Deus, a gente entregar essa nossa vida ao Senhor, viver na dependência, não é algo fácil. Renúncia não é algo fácil, né? Mas ainda assim é melhor do que a gente fazer as coisas do nosso jeito e quebrar a cara. Porque a gente faz tudo errado. A gente não acerta em nada, cara. E a gente precisa reconhecer isso. Se não é um amigo Jesus dando ajuda ali. E todo milagre ele nasce de um problema, né, Mari? Como que vai ter um milagre se não tem um problema? Que nem acabou o vinho lá na festa que Jesus foi no casamento. Se não tivesse acabado o vinho, como que ele ia fazer a água virar vinho? E nem era a hora dele começar. Como que Lázaro ia ressuscitar se ele não tivesse morrido? Então, assim, muitas questões a gente às vezes se questiona Deus e não quer conversar com Jesus. Fala, Jesus, eu não quero, bora. Não de difícil, né? Vou te bloquear no WhatsApp, depois eu te libero. Se eu quiser também. Mas se não tiver um problema, não nasce um milagre. E esse problema que você está passando hoje é para que o Senhor venha
com a glória dele na sua vida. Então não acha que é um problema para sempre, que você vai viver nessa prova para sempre, viver nessa guerra para sempre. Porque o Senhor ele precisa desse cenário para ele se manifestar. Ele precisa bradar de uma maneira, mas você precisa confiar. Que nem a nossa amiga lá, Tamires, né? Tamires falou assim: não vou conversar com Jesus, fiquei triste com ele, mas no pior momento ela falou assim: Deus, não é possível que eu vou morrer dessa forma, né? Aí acho que aí ela voltou em si, aí Jesus foi lá, colocou a mão. Aí em outro momento, tipo, nada a ver com o que ela tinha vivido, Jesus fez ela se lembrar da dor que ela tinha vivido para que ela pudesse, né? Para que Jesus pudesse se manifestar na vida dela. E assim é com a gente também. Maria chorou, Marta chorou, todo mundo foi lá pedir ajuda para Jesus, mas ele falou: ainda não é o momento, eu vou na hora certa. Esperou todo mundo chorar. Não foi nem no velório do melhor amigo dele, Então, Lázaro, nem apareceu no velório. Então, Mas ele você apareceu imagina, no momento certo. ela achou que ia morrer, fez até carta de despedida. O marido deve ter imaginado, falou assim: meu Deus, eu vou perder minha esposa com esse neném pequeno. Imagina. Mas Jesus precisava do cenário perfeito para ele poder chegar e mudar toda a história. E assim é com a gente. Nem sempre é fácil, mas não, nunca é necessário, exatamente, nunca é. Mas é necessário, porque certos contextos não é para nossa morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Tudo tem a ver com ele, nada tem a ver com a gente. Ponto. Por isso que a gente tem que se destronar, para glorificar o nome dele. Porque se a gente quiser ter o controle e ser o centro de todas as coisas, que é o problema da humanidade hoje em dia, né? Querer ser o centro de tudo. Eu. A minha necessidade é mais importante do que a sua. As minhas prioridades são mais importantes. Deus vai me entender porque eu preciso resolver isso. Eu preciso. E não é bem assim, gente. Não é assim que funciona. Se Deus vai estabelecer o reino dele aqui entre nós, como é que nós teremos seus súditos se a gente não consegue se destronar e deixar o controle para ele? Venha o teu reino. Mas você está preparado mesmo para que eu reine sobre a sua vida? Você vai me entregar o controle dela? Um dia a gente orar ao Pai Nosso e assim: venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. Só que na hora da decisão, a gente toma a nossa decisão do nosso jeito e entrega na mão dele, né? É uma oração jogada ao vento. O marido tá furando lá em casa, antes de vir para cá. Aí eu tava cantando uma música do Alessandro, se você não sabe, eu amo Alessandro Vilas Boas. Amo. Tipo assim, ele não tem aquela técnica vocal tão exagerada, esse cantor canta demais, isso aqui, e às vezes ele, com o simples violão dele, faz aquela canção que sai de dentro do espírito, o Espírito Santo vai lá falando para ele vai falando na canção. E aí o Espírito Santo falou assim... Eu acompanho ele desde quando ele era aquele cabelão. Nossa, eu não vi. Quando ele era desse tempo, eu era do mundo. Nossa, eu acompanhei ele desde... Acho que foi 2017, não era? Acho que é. Ele era muito... até antes de você não bobear, viu? Então, eu li um pouquinho da história dele no Spotify, mas é linda a conversão dele, né? Como que aconteceu. Muito forte. E aí tem uma canção dele, mas depois você pesquisar lá, você também que tá aí. Chama assim, Me Faz Te Amar Mais. Aí tem duas versões. Dele numa capa que é O Fogo Nunca Dorme. E uma outra versão que é de quando ele já estava morando, acho que é no Reino Unido, que ele está morando, alguma coisa do tipo. É a primeira versão, a do Fogo Nunca Dorme. E aí eu falei assim, meu Deus, Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, tipo assim, cante essa música com sinceridade. Não adianta você falar, querer cantar uma canção, querer falar isso, aquilo, mas e a sinceridade do coração? Porque quem é a única pessoa que sabe disso é ele. O Espírito Santo, não adianta eu ir lá cantar aquela coisa mais linda, ai, é lindo, né? Aí eu falei assim, meu Deus, me ajuda a cantar uma canção com sinceridade. Não adianta eu pegar aquela letra mais linda do mundo, sendo que meu coração ele tá escuro, meu coração ele não tá querendo receber aquilo que Deus quer fazer. Que nessa letra é muito profunda mesmo. E ele falava assim, tipo assim, Jesus, desnuda o seu coração para mim. Meu Deus. Então, assim, é algo que, se você não tiver numa intimidade muito profunda com Deus, você não vai entender. Não. Então, do que adianta você cantar e ser vago, ser vazio? Não adianta nada. Então, na maioria das vezes, as pessoas só levam a melodia, canta, mas não vê o que tá proferindo. É que nem a canção é ele, né? Nossa. É muito linda aquela música. Eu amo, eu acho maravilhosa. Quando ele fala assim, perdendo tudo por amor e com alegria. O pastor Lucinho, ele fez um comentário sobre isso. Acho que ele é pastor de uma igreja, né? E ele comentou falando com a esposa dele, falou assim, amor, vamos pedir pro pessoal parar de cantar essa música? Porque
será que realmente eles estão perdendo tudo? E por amor, com alegria, por causa de Cristo? Aí na cabeça deles, nossa, mas domingo eu não assisti o jogo do Corinthians, tô perdendo tudo. Na cabecinha deles, Você né? entende a profundidade que é as Cabecinha coisas? Então não deles, né? adianta você falar assim, eu ouço louvor o dia inteiro e canto também. Mas e seu coração? Uhum. É tudo, gente, é tudo sobre a conexão do seu coração com Deus. Senão tudo é vazio. Tudo Como que a gente você faz. mesmo diz, né? Ele sondou o coração. Se a gente faz tudo sem amor, não adianta a gente cantar a mais linda canção, a mais bela canção. Vai ser tudo vago. Outro exemplo, Dani, que a gente tem de arrependimento na Bíblia, um arrependimento muito genuíno, foi do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi lá, pediu, né? Todo mundo conhece a história, tá lá em Lucas 15, quem não conhece, depois da malidinha. E ele pediu para o pai antecipadamente a herança, ou seja, ele praticamente ele desejou a morte do pai, porque quem pega uma herança em vida? Não, só quando a pessoa morre você, né, tem direito à herança. É o interesse, né? E ele foi lá, andou nessa vida por um monte de lugar, aproveitou, fez, pintou, bordou e se viu numa vida desgraçada, numa vida arruinada, porque o pecado faz isso, né? Como diria minha avó, o diabo ajuda a fazer, mas não te ajuda a esconder. Ele te ajuda, te incentiva a se afundar, mas depois que você tá lá no lamaçal, ele dá risada da sua cara e te deixa sozinho. E aí ele se viu nessa situação e ele pensou, nossa, na casa do meu pai não é assim, se eu estivesse lá, a situação ia ser diferente. Eu vou pedir perdão para ele, vou vir arrependido, vou virar um funcionário dele e vou pedir para que ele me aceite de volta, nem que for como um funcionário. Então ele sentiu arrependimento daquela situação. Ele quis se consertar, ele quis abandonar aquelas velhas práticas e foi ao caminho para pedir perdão para o pai. No meio do caminho, o pai encontrou ele, perdoou, acolheu e ele voltou para a casa do pai, recebendo perdão e tendo essa mudança de vida. Então, é mais um exemplo de arrependimento na Bíblia. Tem um outro também muito conhecido, que é o ladrão na cruz. Né? Jesus estava lá, foi crucificado, tinha 2 ladrões, um de cada lado. E aí um falou assim, Jesus, já que você é o Salvador, salve-se a ti mesmo e salve a mim, então. Né? Tipo, tirando um sarro de Jesus. E aí o outro ladrão falou assim, você não percebe que ele é o Salvador? Você está nessa vida aí e ainda quer tirar sarro? Aí falou, Jesus, tem misericórdia da minha vida, né? Quando você morrer, lembra-te de mim, né? Falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele recebeu a salvação dele naquele momento, porque ele arrependeu. Mesmo de último momento, ele falou, não, até hoje eu fui impuro, até hoje eu fiz coisa errada. Por favor, me perdoa. E ele recebeu. Jesus muito provavelmente sondou o coração dele e viu que realmente era um arrependimento genuíno. Ele poderia, pensar, né? A gente poderia pensar, será que ele falou de coração, né? Será que foi num momento de desespero? Jesus sabia. Jesus sondava o coração, né? Então, tem outros exemplos de arrependimento na Bíblia. Mas para a gente entender que sem mudança não há arrependimento, é só remorso. Exatamente, amiga. É muito triste, né? Mas é libertador, né? Quando a gente realmente se arrepende. Uhum. E graças a Deus por isso. Amiga, quero te fazer uma pergunta. Você tem algum personagem favorito da Bíblia? Algum personagem? Você falou, já me Sem veio. ser Jesus, né? Claro. Sim, me veio Davi agora. Você falou, já puf, apareceu Davi. Adivinha qual que é o meu? Vamos ver se você descobre. Seu Daniel. Paulo. Paulo. Eu amo Paulo Paulo. é um herói. Gente, eu amo Paulo. Paulo é E falando em arrependimento, nada melhor que ele, né? Puxa vida, totalmente. Que Quando Cristo encontrou ele, ele mudou totalmente de vida, de tudo, abandonou tudo. Ele perdeu tudo por amor e com alegria, Meu Deus ele perdeu. Então, pior é ele passar por tudo que ele passou, que a gente não passou um terço, e falar assim que as dores momentâneas e passageiras não se comparam. Meu Deus, eu falo assim, ô Paulão, calma. Vai com calma, seja mais suave aí, pelo amor de Deus. Nós somos meros mortais, não somos como você. Vai com calma aí, Paulão, você tá afunilando demais. E ele, amiga, tentou fazer tudo, tudo de ruim que ele fez, ele tentou fazer tudo de bom, só que ainda mais, né? Uhum. Com tudo que ele tinha feito de errado. E ele também, para mim, é um exemplo enorme de arrependimento. Uhum. Né? Ele abandonou remorso, abandonou tudo e resolveu, né, viver a vida que Cristo tinha dado para ele. E falando sobre ele, amiga, eu pesquisei também sobre o arrependimento e o remorso, né?
E apareceu, segundo Coríntios capítulo 7, vou ler o versículo 9 e o 10. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porque, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofreis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que produz a salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Meu Deus. Então aqui ele está falando o seguinte, o que eu entendo aqui, ó, não foste contristados, mas não me alegro não porque foste contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Uau. Então assim, vai assim como aconteceu comigo, eu falo isso com propriedade. Existiu um momento na minha vida dessa tristeza. Mas aqui, Paulo fala assim, ó, porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos. Então, às vezes, você tá aí, tá triste, tá abatido, não conhece Cristo ainda, e existe um certo tipo de tristeza, que talvez você chegou nesse ápice da vida, que foi o que aconteceu comigo, que foi produzida segundo a vontade de Deus, para que depois disso, você não sofresse juízo, mas que sim, produzisse um arrependimento que conduz à salvação. Cristo quer te salvar, mas precisamos do quê? Nos arrepender, assim como eu me arrependi e não quero mais, jamais voltar ao que eu fazia antes. Falo até para Deus que se for para eu voltar, Jesus, tira a minha vida antes que eu faça algo do tipo e que eu venha manchar o teu nome. Antes me proíbe de fazer isso. E aí, Mari, olha também o que o arrependimento provoca no versículo 11. Pois vede que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produz em vós que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, temor, saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos provastes estar inocente nessa questão. Então, quando a gente entende que a gente se arrepende, vem Jesus e nos faz justos, porque nós somos justificados pela fé. Assim como Paulo também escreve isso em uma das cartas, eu não lembro qual que é, Romanos. Acho que somos Romanos. Justificados pela fé, né? Acho que é 1,17. Então, assim, esse é o benefício do arrependimento. Agora, olha o que o remorso produz. Dor, mágoa, prisão emocional que não permite você avançar. Meu Deus. Então, esse episódio, a gente tinha separado esse tema, né, Mário? Já há um tempo atrás. E o Senhor colocou ele no nosso coração para a gente falar sobre ele hoje. Por quê? A gente vê a necessidade de falar sobre isso, porque tem gente que está presa no remorso. Pessoas que estão presas no remorso, elas vêm falando, odeio fulano, odeio ciclano, odeio aquilo. Tudo odeia, gente. Pelo amor de Deus, não vamos falar essa palavra odeia não, que é tão ruim, né? Aí eu coloquei assim do meu, o sentimento de remorso traz culpa, mas o arrependimento leva ao perdão e à reconciliação. E o que a falta de perdão faz, que é quando você prefere sentir remorso, aprisionamento de espírito e até o físico, risco de infarto, problemas emocionais, doenças cardíacas e pode fazer o seu corpo desenvolver patologias. Meu Deus. Agora, o benefício do arrependimento. O arrependimento é a chave para uma mudança de vida. É a cura para o pecado e só herda a vida eterna quem se arrepende e também traz a mudança de mente, de opinião e de direção. Melhor arrependimento, né? É melhor arrependimento, né, gente? Com certeza. E também ninguém merece. Todo dia você, eu acordo, aí eu vejo algo daquela pessoa e meu coração já começa a bater. Meu Deus. Que ódio, eu queria que ela morresse. Gente, vai se libertar. Meu Deus. Nós precisamos entender que a gente precisa se libertar. E Cristo fala que conhecereis a verdade vos libertará. E essa é uma verdade que a gente está trazendo hoje, gente. Vamos optar pelo arrependimento que pelo remorso. Remorso é algo, não é de Deus, é do diabo. Então, não aceite, né, essa prisão. O remorso ele vem do mundo que produz a morte. E o arrependimento vem de Deus e nos traz a salvação. Meu Deus. Gente, é muito forte, né?
E Davi também foi a mesma coisa, né, Dani? Porque Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ai, eu oro tanto pra ser igual ele. E por quê? Davi fez muita cagada. Meu Deus, tadinho. Nossa, Davi fez muita cagada. Ele pecou muito e fez coisas absurdas. Então, como Mari, ele foi considerado. Só que na mesma velocidade que ele pecava, ele se arrependia. E os salmos que ele Rapidamente. escreveu? Ele se arrependia, ele rasgava suas vestes, se humilhava publicamente, colocava a cara no pó. Coisas que se acha que reis naquela época faziam isso, gente? Os reis não faziam isso. Imagina se rebaixar na frente das pessoas de uma maneira igual, ele se humilhava ali publicamente. Eles não faziam isso, gente. Talvez faziam, mas no seu quarto ali, só ele e Deus. Mas no caso de Davi, não, ele rasgava mesmo, colocava pano de saco, ele se jogava na Se cinza, humilhava de verdade, né? como uma maneira de mostrar que realmente ele estava arrependido. Então, pessoal, são exemplos na Bíblia de arrependimento, exemplos fortíssimos de um arrependimento genuíno. Então, Mari, eu não consigo, eu até tento, mas o arrependimento que eu sinto é mais para remorso, porque não gera uma mudança, e quando gera uma mudança pequena e não é duradoura, uma mudança breve, que quando eu vejo eu estou caindo em pecado de novo. Pessoal, nós temos o Espírito Santo que é nosso ajudador, é nosso conselheiro, é nosso amigo. Ele é uma pessoa. Peça auxílio do Espírito Santo. Se rasgue diante dele. Chore, peça perdão, peça ajuda. Leia a palavra, igual a Dani falou. Vai atrás da palavra, faz oração, faz voto com Deus. Jejua. Gente, tem várias maneiras de práticas espirituais, disciplinas espirituais para que você possa romper com certos problemas, certos pecados que a nossa carne nos impele a fazer. Porque a nossa carne é isso, não tem nada de bom. Ela vai 24 horas por dia fazer com que a gente cometa um pecado, que a gente venha falhar e fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas em contrapartida, na mesma velocidade, nós temos que buscar ao Senhor para que a gente possa vencer o pecado e ter uma vida de alegria, de paz, de plenitude com Deus. Então, você não está conseguindo? Vai na Bíblia, busca o Senhor, faça um voto com Deus, mas rompa com isso. Em nome de Jesus. Amém. Ô, Mário, eu amo esse salmo aqui que Davi escreveu, e você falando que ao mesmo tempo que ele pecava, ele já fazia, pedir perdão para Deus, porque doía muito para ele pecar contra o Senhor. Uhum. E eu vou ler aqui um momento que ele fala assim, foi o que a gente estava falando, ó, o Salmo 51, 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e contrito jamais será desprezado por Deus. Meu Deus. Aí, Gente, rasga o teu coração, rasga mesmo. Pessoa, vai lá no teu quarto, arrepende. fecha a porta e se mata de chorar. Chora, chora. Como é que funciona dessa forma? Mas meu choro, hein? Meu Deus do céu. Chega, faz assim, né? O Espírito Santo chega banado, Dani. Jesus! Calma, filha, respira. Gente, respira. eu acho que, eu não sei, a Mara falou sobre aquele negócio dos Respiração. temperamentos. Tá. O colégio do melancólico, não sei o que lá. A gente tem que trazer ela para poder explicar isso direito. Não, vou falar eu assim quero pra saber o que é o quê, meu. Existe algo que fala que existe o melancólico só na vida espiritual? Porque eu sou essa. Eu sou essa, que nem o Alessandro Vilas Boas, meu cantor. Tem gente que escuta as músicas dele e fala, meu Deus, como você consegue ouvir isso? Tarará. Fala, fica quieto, que eu no meu mundo, e eu com ele, e eu com Jesus, Espírito Santo. A gente já se entende. Agora tem gente que não entende isso. Não. Eu fico assim, tem gente que tipo assim, ó, eu vou à igreja, vou adorar, manda um pagode. Eu falo, gente, como é que é possível você sentir Deus no pagode? Eu não consigo entender. Meu Deus. Talvez eu tô errado, tô julgando aqui, mas não dá. Na minha realidade é E impossível. o funk? Não, vamos querer, né? Não dá. Nem isso aí, né? Que Corinho de Fogo também não dá. Ah, não, Corinho de Fogo, não. Não dá. Não, pelo amor de Deus, não eu aceito. achava que você era do manto, Dani. Não, eu sou, mas não nesse começou a nível, tocar não, aqueles né? negócios, já começa... Ai, preciso sair lá fora, que eu não tô aguentando, meus ouvidos já tá ardendo. Só dessas, Mari. Essa Dani Louvor é uma muito figura, cara. Parece que tá vindo as trombetas lá do céu. Não dá também, eu não gosto. Eu tô te falando, eu sou melancólica. Quanto mais, assim... Deus. Eu sou dessas. Gente, olha também o que Davi falou nesse mesmo salmo. Fala assim, contrição e confissão de Davi. O regente do coro, salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Betseba. Versículo 10. Deus,
Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas vamos lá para o verso 1. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Tá vendo? Era na hora. Na hora. Natan confrontou ele e já falou assim: meu Deus, o que foi que eu fui fazer? Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e que no meu coração ministra a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir o júbilo de alegria e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga as minhas iniquidades. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito disposto a obedecer. Meu Deus, é lindo o Salmo, né? Não, eu amo. Não, e esse de Davi a gente aqui... percebe que realmente ele se rasga, né? Tem dia que eu falo assim, não tô falando pra você que eu sou melancólica, eu falo assim, Deus, hoje eu quero chorar, então me ajuda a abrir um salmo aqui que eu vou me matar ali no quarto. Mas você sabe que a gente deveria criar o hábito de orar uns salmos. Com certeza, O amiga. Douglas ensinou esses dias a respeito disso, que às vezes tem a hora que a gente não consegue orar, a gente não consegue, né? Não parece que não tem assunto com Deus. Abre uns salmos e começa a orar esses salmos. E precisamos orar a Bíblia. E aí a gente vai complementando aquilo diante daquilo que a gente está passando. Não tem nada de errado com isso. E a gente deveria fazer esse exercício. Fica aí a dica para você também. E é verdade, amiga. Salmos. Eu tinha dia que eu tava tão triste que parecia que a minha o único modo de acabar essa tristeza era abrir na Bíblia e no salmo. Uhum. Então foi onde eu aprendi a ler muitos salmos orando. E ó, você vê, ó, lágrima. E falando nessa canção aqui, sabe o que o Ale fala nessa canção? Escuta minhas lágrimas. Meu Deus, manda pra mim. Manda. Vou mandar pra você também, viu? Pede lá no nosso direct que eu te mando. É isso aí. Caramba, que tema forte, que tema gostoso. É lindo, né? É lindo demais. A gente aprende muito com vocês. A gente aprende muito com esse podcast. Falei, eu e a Dani aqui, a gente está sendo ministrada primeiro. Deus ministra dentro de nós e a gente quer transbordar para vocês, trazer o banquete que para nós foi oferecido e a gente quer compartilhar o pão para vocês da mesma forma que houve, né, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, a gente também multiplica aqui para tantas vidas que vai assistir. Se for uma vida só, não tem problema. Era a pessoa que Deus tinha destinado esse vídeo. Glória a Deus por essa vida. Uma vida vale muito para Cristo. Então, para a gente não é quantidade, sim qualidade. Exato. É os alvos que Jesus está direcionando essa palavra, é isso que importa. Gente, arrependimento, viu? Não escolhe o remorso. Ô Mari, vamos falar de coisa boa? Claro. Fala para eles do nosso sorteio. Meu Deus. Gente, o sorteio, você não tá sabendo ainda? Já vamos começar então do começo. Vocês já ativaram o sininho, já estão seguindo a página no YouTube, já curtiu essa publicação, já deixou um comentário, já compartilhou para algumas pessoas, ok? Se não, faz isso agora. O nosso Instagram, vocês também já seguem nosso Instagram? Tem algumas pessoas que nem sabem que a gente tem Instagram. Então já segue lá, o nosso Instagram é na mesa podcast 20.17. 20.17. Esse é o nosso @. Segue lá, porque tá rolando uma promoção muito top de um sorteio. Que no dia 14, né, Dani, de março? Isso, exato. Numa sexta-feira. Vai ter o sorteio. Então, a gente vai fazer uma live um dia antes, no dia 13. Vamos reforçar sobre isso, mas no dia 14 nós vamos fazer o sorteio. E tem muita coisa boa, Dani. Gente, muita coisa boa. A gente tem 5 parceiros, né, Mari? Ó, a Agape vai doar uma camiseta personalizada muito linda. A gente vai divulgar ela no nosso Instagram, Mari. Uhum. Que é o quê? Aqui nós temos um versículo, eu não lembro o versículo, mas é algo que fala, nós não somos desse mundo, algo do tipo, não lembro. E as costas é um astronauta. Nossa, muito lindo. Muito lindo. Você precisa ganhar essa camiseta, hein? O segundo sorteio é uma pizza e uma Coca-Cola de 2 litros dos nossos parceiros.
Santini Meu Pizzaria. Deus, que delícia. Pizza muito boa, gente. Eu comi lá sexta-feira. Ai, Que meu delícia Deus, de que pizza. massa. Que tudo. Perfeito, perfeito. Quero Que ver se você tudo. pedir de 5 queijos. Nossa, aí Ai, você meu vai. Deus, olha, tá me dando vontade já, Dani. Muito boa, muito boa. E o do meio é o ateliê. Ateliê Gelateria, gente. Eles fazem um gelato muito gostoso. Totalmente natural, É saudável. Tudo material natural, do mais top, da melhor qualidade possível. E é muito saudável, é muito saboroso e vale muito a pena. Eles estão também patrocinando 500 ml de gelato, que na hora você vai escolher o sabor que você quiser ali e vai tomar o seu gelato. Que Olha, nesse delícia! calor, gente, tem coisa melhor. Falando pro Natan, falou, nossa, não tem como eu participar. Ele falou assim, não também vale, porque se queria. você ganhar, vai dar, tipo, plágio lá, não sei como é que... Não dá, a gente Você queria. não a gente acredita, queria. né? Temos também o Parque Aquático Lanches, na minha opinião, gente. Lanche, lanchão caseiro, vai lá, Parque Aquático Lanches. Eu amo. Pra mim é o melhor da cidade. Aquela maionese caseira da Nice é maravilhosa. Amo! E também a nova empresa que agora está no mercado. Mas do você quê? não falou, são 2 x-saladas. São 2 x-saladas, verdade, 2 gente. x-saladas que vão ser sorteados. Então vai ser São duas dois ganhadores pessoas aí, sortudas aí que vai comer um x-salada maravilhoso. Não perde, gente. E a nova empresa de estética de motos, Nossa! Perfect Car. Perfect Car. Perfect Motos. Moda estética de moto, gente. A nossa amiga Mari, com o seu marido, abriu uma lavagem de motos especializada. Gente, vocês têm que seguir também o arroba deles. A gente deixou tudo certinho no Instagram, o arroba de cada patrocinador, para você seguir certinho. Lá tá falando todas as regras que você precisa seguir para você participar do sorteio. Essa live que vai ter no dia 13, para você poder ganhar, você tem que participar da live, não esquece. Por isso que a gente precisa de um dia a mais depois da live para poder contabilizar os ganhadores. E a gente vai estar sempre lembrando vocês também no nosso Instagram sobre o sorteio que você não pode se esquecer. Ô, Dani, é importante as pessoas deixarem o Instagram aberto para quem te ver se a pessoa seguiu todas as regras bonitinho. Tem gente que o Instagram lá tá privado ou coisa do tipo, deixa aberto pra gente poder ver se você seguiu tudo bonitinho. Senão, às vezes você vai ser sorteado, mas vai perder a benção. Por que não deixou aberto lá pra gente ver? Aí não dá, né? Passa por outro, diria né? minha amiga Dani, tem que querer também, né, gente? Tem que querer, vamos fazer um mínimo, né? Pra você poder ser abençoado. Tem que querer ser abençoado também, né, gente? Senão fica difícil. Ai, gente, então é isso, amiga. Vai ser top, vai ser top. Então aproveita, porque tem tempo. Você marcar 3 amigos seus lá nos comentários. Vai lá e dispara, começa a marcar um monte de gente lá. Quanto mais pessoas, mais chance você tem para poder estar participando, mas ver todas as regras. Tem outras regrinhas lá a mais e você tem que estar seguindo todas elas. Gente, vale a pena. Pensa você tá numa quinta-feira de boa nessa casa, chega do nada uma pizzona lá para você. Uma coquinha gelada, estralando. Oh, só de marcar amigos nos comentários, mas também tem as outras regras. Mas não custa nada, né, gente? Ajudar nós aqui, ajudar os patrocinadores. Estamos aqui por você, amigo. Para você ver que o Na Mesa te abençoa tanto espiritualmente como materialmente. Glória a Deus. Então tá cuidando do seu bem material com a sua motinha, que você fala que não tem mais jeito, mas dá jeito. Gente, eles fazem milagre na lavagem. Você vai vestir uma camiseta top, que a Agatha vai fazer, que ninguém tem uma camiseta igual àquela. Não tem, porque personalizada. Não tem, é muito top. Tô doida para ter uma daquela também. Vai tomar um gelato maravilhoso, o melhor gelato da região, tá? Vai ter x-salada da Nice. Oh, meu Deus do céu, gente, é só coisa boa, pelo amor de Deus, vamos parar. Você só ganha, você só ganha, você só ganha. Vamos parar. Que a gente conta com você, gente. Vamos ajudar nós aí no sorteio que nós fizemos para vocês, viu? É isso mesmo. Vocês ganhar os prêmios, vocês ganhar os brindes aí, porque vale super a pena. Vale a pena. Pessoal, então é isso. Muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui com a gente nessa mesa maravilhosa. Gente, o episódio número 30. Olha isso, quase um ano. 30, meu quase Deus. Um ano nós a gente vai preparar uma festa para um ano de idade, nosso primeiro aninho, viu, gente? Vai ser top. A gente vai começar já a pensar sobre isso, né, Dani? Vamos pensar, porque olha, vai ser é um trabalho, fenomenal. Mas vale super a pena. Vai ser lindo. Amém. E contamos com a sua ajuda. A gente compartilha, coloca nossos vídeos no seu story, compartilha lá, coloca o nosso arroba, comenta, compartilha com seus amigos. A gente precisa da ajuda de vocês. Exatamente. Amém? Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Pega aí seu copo, sua xícara, seu chá e vão brindar com a gente. Mais um episódio Na Mesa. Ô, Glória. Até mais, pessoal. Nós.